A notícia é desta tarde e o Ministro das Infraestruturas é o convidado do Jornal do Dia. Miguel Pinto Luz, boa tarde, para nos esclarecer se há aqui alguma alteração ao traçado ou não. Boa tarde. Antes de mais, agradecer a oportunidade, já que a SIC durante a tarde me contactou e eu entendo que estes momentos são absolutamente essenciais para um escrutínio saudável, mas também para o cabal esclarecimento de toda a verdade. E, portanto, deixar claro a todos os portugueses que nos estão a ouvir que não houve nenhuma alteração ao traçado. Como a SIC, e bem na sua peça, releva, trata-se de um concurso lançado pelo anterior governo, um concurso que eu já reputei de ter sido bem desenhado, do ponto de vista que permite a quem vier a ser o vencedor do concurso possa optimizar a rota e, portanto, o governo anterior só definiu uma faixa de 400 metros para todo o percurso. E quem vier a ganhar, ou quem ganhou neste caso este concurso, pode optimizar a rota. Nós, Ministério, fomos tão surpreendidos como a IP e, portanto, deixar muito claro que não cabe nem ao Ministério, de forma alguma, mas também que também não cabe à IP o definir o traçado. E, portanto, desconhecemos em absoluto aquilo que foi hoje noticiado, mas devo-lhe dizer que reputamos de grave aquilo que a notícia, quando sai associando um grupo que tem estado nas notícias permanentes, e sabemos, e todos os portugueses sabem porquê, e associando isso de alguma forma à decisão que o Ministério ou a Infraestruturas de Portugal teriam tido. Deixar muito claro a todos os portugueses e a todos os que nos ouvem que não. Nem o Ministério, nem as Infraestruturas de Portugal teve qualquer intervenção no processo. Então, o que é que acontece aqui para as pessoas que achavam que as suas casas estariam salvaguardadas? Há filmagens dessa sessão na Câmara, penso eu. Não sei onde é que foi a sessão, mas isso também não importa para o caso. A salvaguardar, as suas casas estavam protegidas e de repente tem lá uns sujeitos a pedir medidas e... Pois, essa é a parte que nós estamos ainda a averiguar, porque, como lhe disse, esses encontros foram anteriores ao atual Governo, essa discussão pública que é saudável também. E, portanto, as Infraestruturas de Portugal e o anterior Governo fizeram sessões de esclarecimento público em várias localidades. E, portanto, são essas que estão, de alguma forma, gravadas nesses vídeos. E, portanto, acho estranho que assim seja, porque as Infraestruturas de Portugal não tinham capacidade de definir se sim ou se não. Porque a única coisa que definiram foi uma faixa de 400 metros em todo o percurso, onde, em qualquer um destes momentos, destas localizações dos 400 metros, a linha de alta velocidade poderia passar. E, portanto, deixar muito claro que acho estranho, e é isso que estamos a averiguar, porque é que na altura foram dadas essas garantias e agora parece que afinal a linha passa por cima de algumas dessas casas. E, portanto, isso tem que ser esclarecido, porque isso tem que ser esclarecido, e nomeadamente essas pessoas, porque vão ser de alguma forma sacrificadas por um interesse maior, que é o interesse nacional, sim, mas que importa perceber as expectativas que foram geradas lá atrás e aquilo que agora estão a ser confrontadas, e as nossas casas, nenhum de nós gostava de ser confrontado com a realidade. De repente, olha, agora vai passar aqui uma linha de alta velocidade e eu tenho que sair. Portanto, é uma realidade que, de alguma forma, defraudou as expectativas desses cidadãos e, portanto, importa que a IP, aqui sim a IP é que lidera esse processo, possa averiguar os seus procedimentos internos, aquilo que garantiu ou que não garantiu a essas pessoas e que possa, de alguma forma, ressarci-las. E isso é normal nas obras, só para fechar esta questão? Sim, quer dizer, as obras públicas e desta magnitude têm expropriações permanentes. Há sempre pessoas que têm que ser expropriadas e, portanto... Sim, mas as pessoas devem ter alguma previsibilidade. Alguma previsibilidade. Neste caso, deste concurso, essa previsibilidade é estranha a IP ter dado, já que tinha esta faixa de 400 metros e, portanto, é imprevisível dizer, para já não se sabia na altura quem é que ia ganhar o concurso. E depois se ia passar num lado, se ia passar no outro, se ia passar no ponto central. E, portanto, como não se sabia, foi absolutamente extemporâneo e prematuro se a IP, refiro, tenha feito isso. Temos que lá ir ver qual é a faixa de 400 metros e onde é que ela bate. Voltando à questão da crise política. Nós temos estado a ouvir nestes últimos dias, hoje este jornal tem sido todo sobre essa questão, sobre muita gente a dizer que é uma irresponsabilidade ir para eleições antecipadas. Ainda há hipótese de não ir? Deixe-me dizer, a vossa peça também aqui foi paradigmática. Reparem, vocês pegaram naquilo que foi a entrevista do Manuel Castro Almeida, o meu colega da Coesão, onde ele deixa claramente 3 condições para que se possa, de alguma forma, retroceder naquilo que é hoje quase inevitável, que é devolver a palavra a quem tenha mais alta opinião, mais relevante em todo este processo. E, portanto, o Manuel Castro Almeida, o Ministro da Coesão, disse claramente que era preciso afastar o clima de suspeição, por um lado, garantir a governabilidade e depois a CPI. Mas a CPI é absolutamente lateral, é cumulativa, estas condições são cumulativas, mas as mais importantes, de facto,
O Partido Socialista o que tem que garantir é governabilidade e se quer ou não quer afastar este clima de suspeição que coloca em causa também a governabilidade. Repare que a CPI é absolutamente lateral. Porquê que eu digo que é lateral? Porque o Dr. Pedro Nuno Santos já deixou claro que com queda de governo ou sem queda de governo há sempre CPI. Portanto, não há nada a esconder. Façam-se as CPIs todas. O PSD nunca teve problema com CPI e, neste caso em particular, é mais uma oportunidade, como o Sr. Primeiro-Ministro disse há uns dias, tal como os inquéritos que decorrem, ou que vão decorrer, não sabemos se decorrem, se não decorrem no Ministério Público, serão oportunidades, como a tal auditoria que a entidade da transparência também irá fazer, como essa CPI será uma oportunidade de esclarecimento cabal de tudo. Não há nada a esconder. E, portanto, ao contrário do que a peça diz, que é a única parte em que eu estou em desacordo, é que não há qualquer desautorização por parte do Ministro da Presidência em relação ao Ministro da Coesão. Não teme que esta palavra irresponsável se cole à AD? De maneira nenhuma. A AD está a colocar em cima da mesa o que sempre colocou, com enorme humildade. É um partido, é um governo minoritário, não tem o apoio maioritário na Assembleia da República e tem que ser com humildade que deve governar. Por isso é que temos tido esse esforço enorme na Assembleia da República de diálogo, de tentar encontrar plataformas. Veja tudo aquilo que temos feito na Assembleia da República para encontrar plataformas de entendimento com os partidos que ali têm assento e, portanto, é nessa humildade que nós nos colocamos. Agora, perante um clima de suspeição permanente, de um anátema dessa suspeição sobre os elementos, e nomeadamente sobre o Primeiro-Ministro, não garantida a governabilidade, a AD não tem outra solução, o Governo não tem outra solução, senão colocar um instrumento que existe em democracia, que é a moção de confiança para averiguar, de forma cabal e definitiva, aquilo que os políticos, nomeadamente os líderes dos vários partidos da oposição, têm vindo a dizer. Porque, repare, este clima de suspeição coloca-se permanentemente e começámos esta conversa neste final de tarde com uma notícia que saiu que, erradamente, do meu ponto de vista grave, e aqui os jornalistas também têm que ter este cuidado, porque estamos a falar da democracia, grave, de uma forma grave, colocaram uma notícia que nada tem a ver com o Grupo Sol Verde, não sei se é com intenção, sem intenção, dizer, não interessa a intenção. Perto, pronto. Não anda lá. Perto. Desculpe, então aí voltamos ao clima de suspeição. Não. Voltamos ao clima de suspeição. De qualquer maneira, o Grupo Sol Verde tem alguma coisa a ver com aquele terreno? Alguns acionistas do Grupo Sol Verde têm? Pronto, é um sobrinho de alguém que disse que surge. Foi assim. Eu desconhecia absolutamente esses factos. Pronto. Eu venho para aqui e desconhecia absolutamente. A SIC fez o seu trabalho, investigou, que era o que os seus colegas do público deviam ter feito. E, portanto, aquilo que a SIC fez, averiguar de quem são os terrenos, que eu desconheço ao dia de hoje, agora que me sento aqui perante si, desconhecia. E faço questão de manter. Porquê? Muito bem. Porque é esta higiene na gestão pública que tem que acontecer. O princípio da subsidiariedade tem que subsistir. A IP tem responsabilidades. Quem ganhou o concurso tem as suas responsabilidades. E o Governo tem as suas. E não cabe ao Governo agora escolher isso. Voltando ao tema da governabilidade. E, portanto, a CPI não é tema. A CPI vai acontecer sempre e é bom que aconteça. E eu perguntava se a questão da irresponsabilidade se pode colar à AD e não mudando nada, indo o Governo tal e qual como está, sem nenhuma alteração, para eleições, se espera uma clarificação e porque é que ela pode acontecer. Como é que pode ser colado o tema da irresponsabilidade à AD? A AD, entenda-se, não é Governo. Estou a estou só a perguntar, Vou fazer uma pergunta retórica. Estou a dizer, como é que pode ser colado a AD e a responsabilidade, quando a AD é uma coligação de dois partidos, PSD e CDS, que vão ser confrontados com uma moção de confiança na próxima terça-feira. E, previsivelmente, vão votar favoravelmente. Portanto, se votam favoravelmente, dão confiança ao atual Governo para continuar. Ou seja, o PSD e o CDS, a AD, não quer eleições. Os portugueses têm que saber, a AD não quer eleições. A AD quer continuar a governar, quer que o seu Governo implemente o programa que apresentou aos portugueses. Escrutinado, com humildade no Parlamento, mas quer concluir esta legislatura. Isto é o que a AD quer. E é isso que vamos ver se o Partido Socialista vai permitir ou não vai permitir. Só vamos saber na terça-feira à tarde. E se não resultar dessas eleições antecipadas a acontecerem, uma maioria ou um Parlamento claro, um Governo claro? Não, isso é um convite que tem que ser feito. Seria uma soberba. Acha que é de avançar já com o pedido de maioria absoluta, como fez Paulo Rangel? Isso não nos move nada, maiorias absolutas. Move-nos ouvir os portugueses. Porquê que hoje os portugueses, se o PS não garantir esta governabilidade, se o PS não for o partido responsável, que sempre foi nos últimos 50 anos, mas que tem tido uma deriva radical nos últimos anos, se o PS não for esse partido responsável e se quiser eleições, na próxima terça-feira vamos saber e vai votar contra a moção de confiança. E nesse cenário são os portugueses que vão ser chamados. E, portanto,
todos os cenários de futurologia, de me perguntar o que é que eu faço ou o que é que a AD faz, se houver maioria de direita, maioria de esquerda, se a AD ganha, se a AD perde. É sem soberba, também com humildade, agora cabe aos portugueses. E aí o que é que vamos ter? Vamos ter, nos 2 meses que se seguem, um escrutínio claro daquilo que são os programas da AD e o programa do Partido Socialista. E aí vai ser clarinho. Onde esta questão vai surgir muitas vezes. Não está no programa, mas... Como é que um partido lida com esta questão? Porque, de certa forma... Da forma como eu hoje estou a lidar aqui consigo, que é, a SIC ligou-me e eu estou aqui perante si e perante todos os ouvintes e os telespectadores da SIC a ser escrutinado e a responder. Eu tenho a consciência absolutamente tranquila, sei aquilo que foram as responsabilidades do Ministério e, inclusive, estou aqui a defender a IP, que, como sabe, a administração da IP é a mesma que vinha do governo anterior. Portanto, pasme-se que eu hoje estou aqui a defender o interesse público. Não é o interesse do Ministro da Administração das Infraestruturas, é o interesse público. E, portanto, é para esse. E é o único o interesse que a AD persegue. E acha que o Primeiro-Ministro, se tivesse a sua postura de se chegar à frente, de explicar mais, de responder a perguntas de jornalistas, tudo isto tinha sido evitado? Isso é outra coisa que eu acho absolutamente... Deixa-me desabafar consigo. Olha, sabe que eu, desde que cheguei a esta pasta, já respondi a colegas seus mais de 1.000... Eu fiz este balanço para perceber se isto colava ou não, utilizando a expressão que utilizou há pouco. Cola ou não a este governo este anátema? Olha, eu respondi a mais de 1.500 perguntas em 10 meses de colegas seus. Nenhuma ficou por responder. Mais de 350 perguntas da Assembleia da República. Não estou a falar de si. Não, mas agora vou-lhe dizer. Mas depois tive a oportunidade de questionar os meus colegas. Então o que é que tem acontecido? Para este anátema estar a ser colado a este governo, vocês de certeza que estão a fazer diferente das infraestruturas. Não é o governo. Não estão. Não é o governo, é o Primeiro-Ministro. E o Primeiro-Ministro é a mesma coisa. O Primeiro-Ministro é a mesma coisa. Agora, eu sei onde é que toca. Na declaração ao país que o Sr. Primeiro-Ministro fez. Porquê é que não houve perguntas no final? Acharam estranho? Bem, eu tenho 30 anos de vida partidária e 20 anos de vida pública. Eu não me lembro de declarações ao país de Primeiros-Ministros ou de Presidentes da República com perguntas a seguir. Quando são conferências de imprensa para apresentar políticas, é uma coisa. Declarações ao país com perguntas posteriores, com a sua experiência, lembra-se de alguma? Eu não me lembro. Bem, teria que ir ao arquivo. Teria que ir ao arquivo, o arquivo da SIC. Teríamos que ir ao arquivo da SIC. E eu confesso que não me lembro. Podem existir, mas são poucas. A opção foi clara. Estou a falar da disponibilidade para responder a perguntas de jornalistas quando aquelas oportunidades, quando passa à frente dos jornalistas, quando o tema é escaldante e que é preciso fazer uma pergunta ao Primeiro-Ministro. Mais uma vez agora, eu não consigo recorrer ao meu arquivo. O meu arquivo também sofre do mesmo problema que o seu, mas deixe-me recorrer ao meu arquivo recente. A visita do Presidente Macron. Então o Primeiro-Ministro, a primeira vez que fala da polémica, fala a colegas seus à entrada para um encontro com o Presidente Macron. Eu vejo o Primeiro-Ministro permanentemente na rua. Porque quis. Claro, claro. E normalmente, por exemplo, mas essa liberdade não tem que coexistir com o escrutínio dos jornalistas. Sim, portanto, eu acho que é saudável vivermos assim. Nós fazemos perguntas para que o público fique... E para anular as questões. Claro. Não nos interessa a nós, jornalistas, estar a partir para mais uma campanha eleitoral, para mais umas eleições, nem como portugueses, nem como profissionais, nem como empresa. Claro. Portanto, para nós também nos interessa isso, é para isso que nós fazemos as perguntas. Mas os timings... muitas vezes fiquei frustrada aqui em estúdio. Pois, eu acredito, e eu não, longe de mim, mas quero tentar mitigar a sua frustração. Por isso é que estou aqui hoje. Mas deixe-me dizer que, para sermos justos, o Sr. Primeiro-Ministro tem sido absolutamente transparente. Eu digo-lhe, eu não conheço, também aqui recorrendo ao meu arquivo, não me lembro de nenhum Primeiro-Ministro que tenha feito o striptease público que ele fez. Mas mais, deixe-me dizer isto, porque é importante, que tudo isto que está a acontecer e que estamos a discutir só é possível por uma razão. Porque ele declarou tudo, não escondeu nada. Precisamente porque ele declarou tudo, teve esse ímpeto de transparência. Então, quando tomou posse como presidente... fazer perguntas? Não sei, sabe, eu também tenho essa frustração. Agora sou eu que tenho essa frustração. Então, que é perguntas que eu ouço hoje serem feitas neste espaço público que eu próprio já ouvi o Primeiro-Ministro responder várias vezes. E, portanto, eu estranho. Não sou das teorias da cabala. Longe disso. Acho que não. Não concordo. Nada disso. Isso é um disparate completo. Muito bem. Não acredito. Acho que os senhores jornalistas fazem o trabalho que têm que fazer do escrutínio que lhe disse. Agora, deixe-me dizer,
que acho estranho que se continue a dizer que as perguntas não estão respondidas se todas as perguntas que são feitas têm resposta. Então, porque tenho ajuda e tenho aqui um auricular, os meus colegas foram ver e foram feitas 20 perguntas, foi perguntado ao Primeiro-Ministro 20 vezes sobre a ligação da mulher à empresa de família. E o Primeiro-Ministro não respondeu. Pronto. Então, é um dado concreto. E já foi ao seu arquivo. Eu não tenho auricular, colegas... não tenho possibilidade de fazer. Pronto, mas não tenho possibilidade de chegar ao meu arquivo. Para explicar que não estou a dizer isto à toa. Claro, mas eu não estava a dizer isso que estava a dizer à toa. Estava-lhe só a dizer, que do meu lado, aquilo que vejo, que eu sou espectador, tenho dois lados. Tenho o lado de espectador, mas também tenho o lado de ator. E, portanto, do lado de espectador, tenho visto o Sr. Primeiro-Ministro responder a essas perguntas que faz, até na Assembleia da República já o fez. E, portanto, acredito que possa não ter respondido, não quer fazer qualquer avaliação sobre isso. Mas o que eu tenho visto como espectador é que respondeu. Mas como ator, estando eu também na equipa e sendo corresponsável, também tenho visto esse esclarecimento cabal. Agora, pode melhorar, podemos fazer diferente, estamos sempre todos a aprender, tanto os jornalistas como os políticos. Deixe-me perguntar de outra maneira. O Primeiro-Ministro achou que este caso ia desaparecer? Achou que respondia a meia dúzia de coisas? Eu não me cabe a mim ser comentador, mas deixe-me colocar-lhe as coisas assim. O Sr. Primeiro-Ministro tem tanta certeza da legalidade absoluta de tudo o que fez, dos princípios éticos que utilizou em tudo o que fez, tem tanta certeza disso, tanta convicção disso, que nunca pensou que esta onda fosse uma onda tão grande. Sem dúvida. Que isto mói a democracia, mói os políticos, e eu sou um ator político, claro que sim, o capital dos políticos cada vez fica mais descapitalizado, passa o pleonasmo, sim. E, portanto, nós temos que trabalhar para reconstruir essa imagem. Nós temos que trabalhar para reconstruir esse capital. Porque isto não há políticos contra jornalistas, nem cidadãos contra políticos, não nada. É disso que se trata. Nós fazemos parte de uma sociedade que está profundamente deslaçada, extremada, onde aqueles que tinham o monopólio da moderação, os moderados, estão a perder o monopólio, o espaço para os extremos, e, portanto, os moderados têm ainda mais responsabilidades hoje. Que responsabilidades são essas? De mais transparência, de dialogar melhor, de passar melhor a mensagem, de poder fazer políticas que os portugueses entendam do lado de lá, porque, caso contrário, estamos a entregar isso aos extremos. E eu confesso, sendo pai de 3 filhos muito pequenos, porque fui pai tarde, infelizmente, mas estou profundamente preocupado com o futuro deles e com o futuro de todos nós. E, portanto, importa, claro, melhorarmos a democracia. E com essa preocupação em mente, acha que ainda é possível evitarmos eleições antecipadas? Foi a pergunta que me fez no início, é a pergunta que eu faço, que eu lhe dei para fechar. Para fechar é um desafio que eu lanço ao Dr. Pedro Nuno Santos e ao Partido Socialista. Que sejam responsáveis, voltem a ser o Partido Socialista fundador da democracia, o Partido Socialista de Mário Soares, esse Partido Socialista diferente, voltem a esse Partido Socialista e têm na terça-feira a oportunidade de explicar aos portugueses porquê que votam favoravelmente a moção de confiança. Se votarem contra, então são o partido, claro, que trouxe instabilidade e que quis eleições. A AD não quer eleições.